Ok. Então, pessoal, a ideia da aula de hoje a gente vamos dividir nesses dois tempos. Primeiro a gente fala sobre a lista e depois a gente parte para voltar a falar sobre redes, ok? Então, sobre a lista, diga lá, Rafael, qual é a questão aí que você gostaria de discutir? Então, a gente tem aqui o produtor consumidor, né? É esse o tema que você quer falar? Ok. Diga lá, como é que aconteceu quando você foi tentar fazer? Ah, pois é. Realmente, deixa eu botar aqui para rodar. Então, esse programa ele dá um return 0 mesmo. Então, vamos lá. É isso aí, program return 0. É porque a gente não está mandando imprimir nada na tela, né? Enquanto o programa está executando, ok? Mas a gente poderia, né? A gente pode mandar imprimir. Então a gente tem que dar um include no stdio, né? Ok? A gente pode mandar imprimir coisas. O que você gostaria de imprimir ao longo da execução do programa, né? Aqui a gente tem o produtor, que produz 10 itens, ok? E a gente tem o consumidor que consome esses 10 itens. Só que a velocidade com que o produtor e o consumidor são executados estão fora do nosso controle, ok? Então, aqui a gente pode botar para uma mensagem, ó, fprintf stdr produzindo, ok? O item, e aí vou botar aqui o número do item. Pronto. E aí no outro a gente vai botar consumindo, ok? Consumindo item e a mensagem. Pronto. Vou botar um barra invertida aí no final aqui, ó. Então tá aparecendo aí, ó. Agora aparecem outras coisas. Tá aí, ó. Produzindo 0, 1, 2, 3. Consumindo 0, 1, 2, 3. Produzindo 4, 5, 6, 7. Consumindo 4, 5, 6, 7. Produzindo 8, 9. Consumindo 8, 9. Se a gente rodar de novo, né? Vamos ver o que acontece. Deve dar um resultado diferente. Tá vendo? Olha só. Mudou, ó. Tá vendo? Agora, produzindo 0, 1, 2, 3, consumiu 0, mas aí produziu 4 antes de consumir o 1. Tá vendo? Então, cada vez que você executar, a ordem de produzir e consumir vai ser diferente. Oi, Sandoc. Opa, e aí, Pamela, tudo bom? Tudo bom? Minha tela não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Deixa eu botar aqui pra... Obrigada. Beleza. Tá vendo, ó? O que eu fiz foi o seguinte, ó. Deixa eu compartilhar com vocês esse link aqui, ó. Eu mandei... A gente tá falando sobre o exercício, ok? Eu mandei ele imprimir o que tá produzindo. Então, isso aqui a gente tem duas threads, producer e consumer. Então eu mandei ele imprimir o que está produzindo e imprimir o que está consumindo. Ok? E aí a ordem que ele produz e consome vai ser diferente a cada vez que eu rodar o programa. Por exemplo, ele vai sempre produzir 10 e consumir 10. Mas aqui, ó, ele produziu 0, 1, 2, 3, aí consumiu 0, produziu 4, consumiu 1, 2 e 3, aí produziu os 5, 6, 7, 8... consumiu 5, tá vendo? Então a ordem, a maneira como vão se entrelaçando essas produtor e consumidor vai variando
de acordo com a execução. Ok? Então essa aqui é a ideia desse programa. Aqui, isso aqui, a gente tem um buffer de tamanho 4, né? Então olha só, ele produziu 0, 1, 2, 3. Então encheu o buffer. Agora tem que ter um consumo, não tem mais como produzir. Aí depois produz o 4, tá vendo? Consumiu, aí produziu. Aí consumiu aqui o 1 e o 2. Agora abriu quantos espaços, né? A gente pode até sempre imprimir junto quantos espaços tem livre, ó. Produziu esse, né? A gente pode até mostrar aqui, ó, quantos tem livre. Como é que a gente pode saber quantos espaços tem livre, né? Nem é tão fácil, né? Porque esse tail é onde está a última posição, né? Mas... tem o count. O count é que conta. Então, vou botar aqui o count, ok? Esse count é que mostra quantas posições tem livre. Aqui ainda não foi atualizado. Vamos botar para mostrar depois de atualizar, ok? Vou mostrar depois de atualizar. E aqui a gente mostra também o count aqui, ó. Agora, aqui a gente mandou imprimir. Agora, olha que interessante, né? Vamos ver o que vai acontecer. O count ele é esse atomic unsigned, não pode imprimir dessa maneira. Então não tem como imprimir dessa forma assim, não. A gente pode fazer da nossa forma, né? A gente pode a gente mesmo ir rastreando. Olha só. Até que ali foi. Será que aqui é... Olha que interessante. Que engraçado. Não pode mesmo, ele não deixa. Porque o count, ele... Será que ele pode converter assim? Deixa eu ver se ele deixa isso. Deixou. Legal. Tá. Então, olha só. Tá vendo? Consumiu 0. Count igual a 1. Né? Como é que pode, né, uma coisa dessas? Alguém tem essa explicação, ó? Na verdade tem alguma coisa estranha. Acho que peraí, consumiu. Alguém tem uma explicação? Como é que pode, ó? Alguém tem a explicação de como é que ele está consumindo, mostrando count igual a 1 antes de produzir? Alguém tem uma explicação para isso? Como é que você pode consumir uma coisa que não foi produzida? Tá vendo? Aqui vem o consumo depois de ele já ter pego a mensagem. Quem pode explicar isso? Pois consumiu antes de produzir, Rafael. O funcionamento esperado seria consumir tudo e depois consumir tudo, produzir tudo e depois consumir tudo? Não era isso esperado, não. O esperado era produz um certo número arbitrário, que você não sabe quanto, aí consome alguns, pode depois produzir mais um pouco, consumir. Você não tem controle sobre a ordem e a velocidade que você está produzindo e consumindo. Mas é claro que você não pode consumir uma coisa que não foi produzida. Então, qual a explicação? Como é que pode estar aparecendo aqui consumindo 0 antes do produzindo 0? Isso não poderia acontecer. Como é que pode uma coisa dessas? E aí, pessoal?
Alguém tem uma explicação? Será que o programa está errado? Vamos lá. O Rafael está falando que tem inicializado com 0. Tudo bem. Quer dizer que o rabo da fila tem inicializado como 0. A primeira posição que vai ser lida, a primeira posição que vai ser escrita no buffer é 0. Isso está correto. O Lucas está falando, não tem nada para controlar isso. Nada que impeça um consumo antes de uma produção. Tem sim. Porque aqui a gente tem essa variável count, que é o número de elementos disponíveis para serem consumidos. E você só consome quando o count for diferente de 0. Enquanto o count for igual a 0, você não faz nada. Então tem sim. Isso está aqui. Você só pode consumir quando o count não for igual a 0. Ok? Então qual a explicação? O programa está completo aí na tela, pessoal. Produtor e consumidor. O produtor só produz se tiver espaço disponível. Então ele vê se a fila estiver cheia, ele fica esperando até ter um espaço disponível. Quando tem, ele coloca a próxima mensagem na fila. Ok? E o consumidor fica esperando para ver se a fila está vazia. Enquanto estiver vazia, ele não faz nada. Quando tiver pelo menos um item, ele consome. Ok? Então, parece que está tudo certo. Mas, quando a gente mostra aqui as mensagens, parece que deu errado. Ele consumiu antes de produzir. Como pode uma coisa dessa? E aí, pessoal? Ideias? Vamos lá, pessoal. Oi, Nicolas. Fala aí, pessoal. Bruno Pinheiro. Alguma ideia? Está aí, Bruno? Oi, Bruno. Diga lá. Nenhuma ideia? Vamos lá, Rafael está dizendo a inicialização de 0, mas se inicializado em 0, Rafael, qual o problema que isso poderia gerar? Porque olha só, que o tail, não sei se, a qual variável que você está se referindo que inicializa como 0? Tem duas variáveis que são inicializadas com 0. O count, que é o contador, para indicar que tem 0 elementos na fila, e o tail e o head, que são inicializados com 0, para indicar que inicialmente você está apontando para a posição 0 da fila, ok? O tail e o head, o que importa é que eles sejam inicializados para o mesmo valor, para indicar que tanto o produtor quanto o consumidor estão tentando consumir dados do mesmo lugar. Eu posso inicializar ambos, por exemplo, com 1. Eu não posso inicializar eles com valores diferentes, mas se eu inicializar os dois com 1 ou os dois com 2, não importa. O que importa é que eles sejam inicializados com o mesmo valor. Olha só, nessa nova execução não aconteceu de consumir antes de produzir. Nessa nova execução, ele consome, tá vendo? Produziu 1, consumiu, aqui está seguindo a ordem cronológica esperada. Ok? Então não são todas execuções em que ele vai desrespeitar a ordem. Então vamos lá, deixa eu rodar de novo. Até aparecer a ordem trocada. Não sei se a gente vai ter a sorte de... Tem que dar sorte, né? Agora a gente não está mais dando essa sorte.
Poxa, que pena, né? Só acho que a gente gravou o vídeo. Senão ninguém ia acreditar, né? A gente tem que rodar várias vezes. Agora o consumo está sempre acontecendo depois da produção. Não está mais acontecendo. É pura questão de sorte. Não. Ah, foi. Agora foi. Olha só. Consumiu um antes de produzir o 1. Tá vendo? Ok? Como pode uma coisa dessas? Ok? Quem explica? O programa está bem claro, que é um programa extremamente simples. São só 2 loops. Aqui está esperando para poder produzir. Ok? E aqui está esperando para poder consumir. E está esperando para poder produzir. Quando a fila está cheia. E aqui está esperando para poder consumir quando a fila está vazia. E aí aqui ele consome e aqui ele produz. É um produtor-consumidor. Ok, pessoal? Isso é bem clássico em computação, porque em várias situações, como a gente falou, você tem 2 processos, 2 threads, uma produzindo dados, outra consumindo. O caso mais clássico é a impressora, né? Na impressora é assim, você tem a thread que está... tem uma thread no seu computador que está produzindo dados na impressora e tem a thread na impressora que está consumindo os dados para imprimir, né? Mas isso também acontece, como a gente falou, em streaming de vídeo, né? Que você tem alguém produzindo o vídeo, alguém consumindo. Você pode ter, por exemplo, a gente falou um exemplo de um programa que você faz a listagem dos arquivos no diretório corrente, que está produzindo essa listagem, e um outro programa pode estar consumindo essa lista, por exemplo, contar quantas palavras tem, quantas letras. Enfim, mas eu quero saber da onde que vem essa possibilidade, o que tem de estranho esse programa que está permitindo que ele consuma uma coisa que ainda não foi produzida. Porque olha só, quando a gente produz, a gente diz qual é o identificador da mensagem que a gente produziu. E quando a gente consome, a gente diz qual é o identificador da mensagem que a gente está consumindo. Porque a gente pega uma posição do buffer, um conteúdo do buffer, e pega esse valor que a gente acabou de extrair do buffer. Então, como a gente produz 10 itens, consome 10 itens, como eu posso consumir algo que eu não produzi? Ok? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas, comentários, ideias? Estudem com calma aí. Fat sub está dando erro. Então o Rafael está dando uma ideia. Fat sub. Então fat sub, o que ele faz, né? Ele pega esse count, né, e subtrai uma unidade. Então essa notação aqui, pessoal, talvez vocês estejam fazendo comp 1 nunca tenham visto. Isso aqui é C++, ok? Ao invés de fazer count menos menos, a gente está pegando esse count como se fosse um objeto, ok? Que é um objeto atômico, para fazer a subtração atômica. Então ele está pegando esse cara e subtraindo 1. Está fazendo count menos menos. Por quê? O count é a variável que ela é compartilhada entre as 2 threads, né? São 2 variáveis compartilhadas entre as 2 threads. O buffer em si e o count, que conta quantas variáveis, quantos elementos você tem no seu buffer. Ok? E é inicializado com 0. E o n, esse buffer ele suporta 4 itens. Ok? Então esse count, fat sub 1, está subtraindo uma unidade de count, porque depois que você consome, tem menos um elemento no buffer para ser consumido. E quando você dá o count add, você está acrescentando um elemento no buffer. Então é o count mais. Não tem nenhum erro aqui não. Isso aqui está tudo certo. Ok? Você pode até ver aqui no assembly como é que isso aí foi mapeado. Né? Tem aqui, ó. Isso aqui é a chamada correspondente aqui, até no assembly, que é essa parte aqui, né? Onde que está o incremento?
Não tá tão fácil de acompanhar, né? Fazer um mapeamento de um para o outro. Aqui tá o consumindo, ó. Aí tem aqui, ó. Ah, tá. Aqui tá string. Aqui tá a função consumer, ó. Tá aqui, ó. Aqui é exatamente a função que faz o menos menos. Então, olha só. Aqui está o count, lock, x, add. Então ele está adicionando o valor de AX. RD. Isso aqui está mapeado nisso, né? Ele está pegando esse conteúdo, esse count, o count deve estar nessa posição aqui, e está adicionando menos 1. Esse AX deve ter o valor de menos 1. Tá vendo, ó? Aqui, ó, move dx para count. E aí o que ele faz depois? Ele faz alguma coisa aqui com... Enfim, não tá tão claro como é que essa instrução aqui está sendo mapeada. Por que isso aqui é o count menos menos, né? Teria que ver aqui o que ele tem. Ó, o count inicializado com 0, o buffer inicializado, isso aqui 16 deve ser 16 bytes, porque é 4 de 4 bytes. Bom, mas o fato é que não é esse o problema. Não é o problema. É o FET está dando erro, o mutex. Então, pessoal, esse programa não precisa de mutex, porque isso aqui é a única parte do programa que exatamente, internamente ele está usando um lock, exatamente. Então ele está usando um lock, por isso que... Mas está quente, Rafael, está quente. Afinal, esse programa precisa ou não de mutex? Ok? Poxa, ele funcionava perfeitamente sem mutex, como vocês fizeram. Por que agora eu preciso de mutex? Porque mutex eu preciso quando eu tenho duas threads acessando a mesma posição de memória, certo? Só que aqui o acesso está sendo feito usando esse mutex interno, que é essa operação atômica de incremento e subtração, que ela não pode ser interrompida no meio. Então, afinal, eu preciso ou não de mutex nesse programa? Ok? Não precisa. Quem falou? Reiki. Reiki. Por causa da operação atômica não é necessário. Exatamente, então parece que não é necessário. Mas então por que está dando errado? Por que ele está produzindo, por que ele está consumindo antes de produzir de vez em quando? Porque não tem nenhum tipo de indicação que o produtor... Não tem nenhum tipo de indicação na memória que o produtor... Que na memória tem alguma coisa que o produtor botou. Tem o produtor sim. é mais lento que o consumidor. Não, ele pode ser mais lento, isso não tem problema. E tem uma coisa na memória assim, porque olha só, você espera para produzir e depois que você produz, você bota essa sua mensagem no buffer. E aí incrementa uma posição nesse tail do buffer, ou seja, o rabo do buffer anda em uma unidade. Então você botou no buffer a mensagem que você produziu. E depois o cara, quando vai consumir, ele consome exatamente da cabeça do buffer e incrementa 1 na cabeça. Então, o buffer ele é compartilhado, são duas coisas que são compartilhadas, o buffer e esse contador. Sendo que o buffer você não precisa botar nada atômico em torno dele, porque você nunca vai ao mesmo tempo ler e escrever. Você só vai ler depois que você tiver escrito, porque você não deixa, né, aquela... você não deixa acontecer uma leitura, né, se não tiver nada para ser lido, né? Então, você só deixa acontecer uma leitura depois que a escrita já aconteceu. Então, não tem como você consumir algo que não tenha sido produzido, mas quando a gente roda parece que isso está acontecendo. Então, afinal, é possível ou não é?
Qual o erro, exatamente? Ou melhor, qual o problema? Agora eu tenho que dar sorte. Aqui, ó, olha só. Olha essa execução aqui. Tá vendo? Ele consumiu, tá dizendo aqui que ele consumiu 1 antes de produzir o 1. Ah, sim. Esse é o erro. Mas afinal, isso é um erro? Por que isso está acontecendo? Sadoc, já que Opa. o buffer é compartilhado, esse item 1 não está referenciando, porque aí está count 1 também, igual o item 0. Ele então não está referenciando o que já foi contado antes, no item anterior? Não seria isso? O count ele está sempre desatualizado em 1, porque a gente botou aqui, ó, na hora do consumo, a gente botou para imprimir antes de fazer a subtração. Tá vendo? A gente mandou imprimir e depois subtraiu. Por isso que aqui no consumo ainda aparece count em 1, porque depois de imprimir essa mensagem é que a gente vai subtrair e vai passar para 0. Então aqui ele também aparece 1 exatamente por esse motivo, porque ele está sempre mostrando um valor a mais. Aqui a mesma coisa quando consumiu o 9, ele botou count 1, porque logo em seguida ele vai zerar e vai acabar o programa. Porque são 10 itens, do 0 ao 9. Né? Então quando aqui, tá vendo? O count está em 4. Aqui o count está em 3. Por quê? Porque você consumiu o 7. E aí o count vai passar de 3 para 2. Então ainda vão sobrar 2. Você consumiu o 9. O count vai decrementar de 1 para 0 e acabou o programa. Então, Ok? nesse caso, ele está mostrando em referência ao item anterior, ou ele só está dizendo que ele não consumiu nada porque ele está aguardando o outro terminar? Não, ele só imprime depois que ele consome. Então ele consumiu, imprimiu a mensagem e depois subtraiu em 1 esse contador, mas ele já consumiu. Quer dizer, exatamente, no sentido de que ele pegou a mensagem que está no buffer e colocou nessa variável message. Então, aqui, você pegou o que estava no buffer na posição head, colocou no message e imprimiu o que você acabou de consumir. Aí, logo em seguida, você atualiza o head para apontar para o próximo. Você pode mostrar o resto dessa função fprintf do consumidor? Ah, sim, peraí. Na verdade, deixa eu... Pronto. Message. O consumidor, acho que ele só acessou de novo o buffer, mesmo não tendo nada. Ele fez o head mais 1 porque está incluso no int message, um pós-incremento. Ele só acessou 2 vezes. Não, ele nunca acessa 2 vezes o mesmo conteúdo. Tanto que você vê aqui que ó, produz 0, 1, 2, 3 até 9 e ele consome 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porque você nunca produz um item 2 vezes, nunca consome. Ele acessou 2 vezes, ele não necessariamente consumiu. Mas qual a diferença? Ele, independente dele consumir ou não, ele ainda faz o print. Não, mas você só faz o print depois de consumir. Porque aqui você está consumindo e está fazendo o head apontar para a próxima posição. Eu posso separar. Não, o head é um inteiro, mas ele funciona como se fosse um ponteiro no sentido de que ele está apontando para a próxima posição do buffer que você vai consumir. Então, deixa eu fazer até um diagrama aqui. Deixa eu abrir aqui a lousa interativa. Rafael falando um bagulho no chat. Diga lá, Rafael. Eu estou abrindo aqui a lousa. A ideia aqui é a seguinte, você tem um buffer, ok? Vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui. Vocês estão vendo agora, né? Tem um buffer de 4 posições, ok? Aí o head... Opa! O head e o tail começam apontando aqui para a posição 0, ok? Então os dois começam iguais a 0. Isso aqui é a posição 0, 1, 2... Professor, tem poder de compartilhar a tela também? Ué, vocês não estão vendo a minha tela? Não.
Pelo menos eu não. Só você ou... Ah, você deve ter dado um misclick em alguma coisa aí. Aí você fixou a coisa errada. Mas ninguém tá vendo minha tela? Ah, tá, coisa aqui. Tinha fixado mesmo. Ah, tá. Então, aí o que acontece? Aí você está nessa situação inicial, ok? Aí, por exemplo, vocês escolhem. Vamos assumir. Aqui a única coisa que pode acontecer é o produtor produzir. Então, ele tem que produzir. Ele vai produzir e vai passar para essa situação aqui. Ok? Então, aqui é a situação seguinte, em que você vai ter um 0, ok? E aí o head, deixa eu ver quem que mantém o head e quem que mantém o tail. Então, o produtor mantém o tail, ok? Então, o produtor mantém o tail. Então, o que vai acontecer? Então, o produtor vai passar para cá, o tail vai passar para cá, e o head vai continuar aqui. Então, essa é a segunda situação, ok? O head continua lá e o tail continua aqui. Agora, tem duas possibilidades. Ou o produtor vai produzir mais um, ou o consumidor vai consumir. Vamos assumir que o produtor produziu mais um. Aí vai passar para a situação que é assim. Zero, e o tail vem para cá. E o head continua aqui. Ok? Agora, de novo, você pode de novo ter mais uma produção e aí vir para cá. Ou você pode ter um consumo e aí o head vai vir para cá. Tudo bem? Então é assim que funciona essa fila. Até que você... Então, mas na primeira instância, antes do programa iniciar, É o aqui. head e o tail estão na mesma posição. Isso, exatamente. Então, aquela primeira execução lá, tem como acontecer depois da primeira casa? Do consumidor consumir algo que não foi colocado? Pois é, então essa que é a pergunta. Tem ou não tem? Porque por um lado parece que não tem. Porque olha só, eu só deixo ele Parece consumir. que tem, porque o head só tá ficando na mesma casa que o tail. É como se ele fosse para outra casa e entrasse em espera. Aí ele consome. Se não tiver nada, ele fica lá. Se tiver alguma coisa, ele consome. Se ele avançar, se ele for à frente do tail, acho que seria um problema. Se o head foi à frente do tail, eu concordo. Mas isso é impossível, porque não tem como. A única maneira, é por contradição. Você pode verificar que é impossível. Porque se o head fosse à frente do tail, isso quer dizer que você está consumindo uma coisa que não foi produzida. Só que você, se não tiver nada no buffer, se o buffer estiver vazio, o consumidor, se o buffer estiver vazio, se o count for igual a 0, porque repara, aqui o count é igual a 1, ok? Aqui o count é igual a 1, né? Aqui o count é igual a 2, ok? Aqui o count é igual a 1, aqui o count vai ser igual a 2, né? A única maneira de você consumir uma coisa que não foi produzida seria se você não checasse o count. Mas a gente está checando. Não, mas o count manteve constante, mesmo com a atualização. Então, Não. o count não foi aumentado mesmo com o head andando. O head só foi para a mesma posição que o tail. Teve uma desincronização de clock e o head... vou ficar aqui. Pois é, mas isso é possível por esse programa, porque olha só, toda vez que a gente coloca, o head é incrementado em 1. E toda vez que a gente... Bom, a gente assume que head e tail são diferentes, certo? Toda vez que a gente coloca, o tail é incrementado em 1. E toda vez que a gente tira, o head é incrementado em 1. E o head e tail podem ou não ser iguais. Eles podem ser iguais e podem ser diferentes. Isso não... Então, nessa situação... Uhum. Quando o head anda sem o tail ter produzido nada, eles só estão igualando. Olha só. Então, aqui o head, exatamente. Aqui o head pode andar sem o tail ter produzido nada. Então, aqui, ó, no próximo passo, pode ser que o head passe para cá e o tail continue aqui. Aí o count vai passar para 1. Mas ele pode passar para casa do tail também. Eles podem ficar iguais, que aí tá vazio, concordo. Sim. Mas não vai poder... Que é a inicialização, exatamente. Não, é aquela situação. Não, mas aqui o problema
é que você está consumindo uma coisa que não foi produzida. Porque aqui, ó, você produziu o 0 e aqui você... Peraí, a tela do senhor sumiu? Peraí, deixa eu... Aqui. Ah, tá. Você pode ignorar o count. Esse problema do count eu nem acho que seja... Eu concordo contigo, não é um problema. Mas o problema aqui é você consumir... Sim, ele consumiu e tem 1, só que não tinha nada. Exatamente, só que só tinha produzido 0. Tá. Então o head realmente foi na frente. Uhum. Será que foi? Ou melhor, o consumidor foi na frente. Uhum. Eu acho que foi. Parece, né? Alguém tem a explicação pra isso, pessoal? O Rafael disse que, eventualmente, o aliveness, que o head vai consumir antes do tail escrever. Pois é, mas isso iria querer dizer que o programa está errado. Mas será que o programa está errado? Como é que isso seria possível? Boa, gostei dessa observação, que seria uma propriedade de liveness, que eventualmente isso vai acontecer. Será que essa propriedade aí que o Rafael colocou de liveness é satisfeita ou não pelo programa? Eu apostaria que essa propriedade aí que o Rafael colocou não é satisfeita pelo programa. Ou seja, esse programa não satisfaz essa propriedade. Ou seja, nunca vai acontecer de o head consumir antes do tail escrever. Ou seja, nunca vai acontecer do head passar à frente, ok, do tail. Claro que quando eu digo à frente, eu estou querendo dizer isso aqui é uma lista circular, ok? Então pode acontecer, né, de parecer que ele está à frente, ok? Coisa do tipo, o tail, ok? Você pode consumir, então o que pode acontecer com essa fila, né? Então deixa eu copiar aqui para poder ilustrar. Você pode descer lá para mim? Oi? Você pode descer lá para mim? Deixa eu só terminar aqui essa aqui. Ok? Então, aqui está o tail. Aqui está o head. Aí vamos supor que você tenha um consumo. Então aqui passou para essa situação aqui, em que o head passou para cá. E o tail está aqui. Agora vamos assumir que, por exemplo, vamos assumir que foi produzido um monte agora, ok? Então, foi produzido aqui o 1, o 2, o 3, ok? E aí o tail vai estar aqui. E o head vai estar aqui. Então o head passou na frente do tail. Não é bem que passou na frente, né? É porque agora o tail vai poder escrever aqui. E eles vão estar eventualmente juntos de novo. Só que agora ele vai estar travado. Ele não vai mais poder escrever, ok? Porque é uma lista circular, ok? Então ele dá a volta. Mas é como se o tail ainda estivesse na frente do head. Não sei se isso está claro. Ele vai escrevendo, mas ele não desperdiça o espaço. Se ele chegou no final, ele volta para o começo. É aqui que tem a operação de módulo. Você tira um módulo do tamanho da lista. Você já viu essa operação aqui em alguma... Módulo sim. Então. Aqui essa é uma utilidade da função módulo, que é para você fazer uma lista circular. Pamela, você viu o módulo? Talvez não, né? Que a Pamela não está fazendo IPD, né? Não, é que ela só tá... Não teve IPD não. A gente viu isso em... Fazendo o quê? Prog. Em que? Em qual... A gente viu isso em Prog. IPD... em Comp 1. Você perguntou o quê, Reiki? Se você sabe o que é módulo. A operação de módulo, por exemplo... Operação de módulo. Não. Por exemplo, o que quer dizer isso aqui? Tail módulo... Tail é igual a tail módulo N. É assim, é o seguinte, porque... Não tá aparecendo, tá no Jamboard. Tá, deixa eu... Opa, peraí, agora, como é que eu vou fazer? Eita, será que eu... tá no Jamboard, né? Deixa eu botar aqui. Por exemplo, quando eu faço aquela operação tail... Deixa eu botar aqui um outro. Então a gente tem uma operação lá que diz assim... Tail
módulo, entende? Tem primeiro o tail mais, aí depois tem tail módulo igual a n. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tail mais e tail é igual a tail módulo n. Qual é o propósito disso, né? Isso está fazendo, isso aqui é deixa eu ver, no produtor ou no consumidor? O tail ele é incrementado pelo produtor. Então isso aqui está dizendo... O módulo é no consumidor. Exatamente. Então está dizendo assim, está dizendo o seguinte, o produtor, quando produz um novo item, ok? Incrementa o rabo, né? Então tail é rabo, o rabo da lista em 1, ok? Só que a lista tem tamanho n, ou capacidade, né? Tem capacidade n. Eu não quero desperdiçar. Se aqui é uma possibilidade de você dizer, opa, chegou no final, então para. Só que, poxa, pode ser que tenha um espaço no começo, né? Eu quero aproveitar esse espaço no começo. Então o que eu faço? Penso na lista como se fosse um relógio. Então eu faço tail é igual a tail módulo n, ou seja, eu tiro o resto da divisão por n. De maneira que a minha lista, na verdade, funciona como se fosse um relógio. Então tem a posição 0, 1, 2 e 3. Ok? Essas são as minhas 3 posições. Vai ficar rodando assim. O ponteiro, então eu tenho um dos ponteiros, que é o ponteiro do head, e o ponteiro do tail. E o ponteiro do tail vai estar sempre na frente ou igual ao ponteiro do head. Ok? Só que se eu te mostrar essa situação aqui, por exemplo, o tail está apontando para, por exemplo, o 1. Ok? E head está, por exemplo, apontando para o 2. Ok? Você, em princípio, não tem... você sabe, então, que nessa situação, se o tail está apontando para o 1, né? E o head está apontando para o 2, você sabe que o consumidor ainda pode consumir o 2, o 3, o conteúdo, né, que na posição 2, conteúdo na posição 3, conteúdo na posição 0, e, na verdade, e essa posição daqui, a posição 1, ela está pronta para ser escrita. Então, esse sujeito aqui pode escrever na posição 1. Ok? Sadoc, esse relógio, ele não gira no sentido contrário? De 0 para 1, 2, 3? Ou ele gira nesse sentido mesmo? Como a gente está somando e tirando módulo, ele gira no sentido horário mesmo. Se eu botar assim, porque... não! Desculpa! Minha seta está ao contrário. Foi mal. Essa está certa. A seta eu botei ao contrário. Sim. É isso aí. Ok. Obrigado. Ok. Então é isso, pessoal. A gente tem uma lista circular. Parece que está tudo ótimo, né? Tudo perfeito. O programa, assim, não parece nenhum problema. Só que quando você vai executar, ele mostra isso aqui que parece estar errado. Que está consumindo uma coisa que não foi produzida. Então, ninguém está vendo qual é o motivo dessa... Ninguém mesmo? Eu não consigo imaginar muita coisa. Certo. Só consigo imaginar, tipo, do head ir pra última casa e eu tenho o foco na frente, já que é uma lista circular. Não, mas isso não deveria gerar problema mesmo, não. Deixa eu compartilhar aqui essa tela de novo. Então vamos lá, aqui então a gente está voltando para o programa. Então, pessoal, aqui a questão é a seguinte. A gente não pode esquecer que o próprio printf também é um comando como qualquer outro. Ok? Então, mesmo que você tenha produzido, né, já um outro item, pode ser que ele tenha parado imediatamente a execução dessa thread antes de fazer o printf e tenha, então, em seguida, executado a outra. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ok? O que está acontecendo? Você produziu o item 1,
Só que não imprimiu o que produziu, porque logo em seguida passou para o consumo. Por isso que é tão difícil depurar programa com crédito, porque mesmo que o programa esteja certo, pode ser que na hora que você vai visualizar o que está acontecendo, a sua visualização seja afetada pelo fato de que sua execução é assíncrona, é intermeada. Entende? Precisaria de um perfilador, né? Precisaria de um perfilador. Que seria um Mutec. Não sei se é isso que você chama de perfilador. Não, um perfilador seria um programa... um profiler! Profiler, isso. Pois é. Mas mesmo o printf, né, ele está funcionando como se fosse um profiler. Só que é um profiler... Eu não sei se existe algum profiler que seria capaz de ser robusto com relação a essa questão aqui. O profiler, ele, a grosso modo, tira fotos das operações. Exatamente. Ele não testa se a operação foi concluída ou não, ele mostra a operação. Não, perfeito, mas pensa o seguinte, tudo bem. Realmente, o profiler, eu concordo contigo, ele deveria ser capaz de, depois de executar essa instrução, mostrar imediatamente que o conteúdo desse contador passou para mesmo que eu não tenha ainda executado essa instrução seguinte. Então eu concordo que usar um profiler pode ser útil. Mas nem sempre você tem acesso a um profiler, ok? E assim, aí vem aquela outra pergunta que acho que o Rafael tinha falado, e já vou voltar para essa sua pergunta aí do timer, Rafael, mas acho que você tinha falado do Mutec. Não sei se se foi você. Foi, exatamente. Não. O Mutec resolveria. Então, o Mutec resolveria se eu botasse um Mutec em torno desses dois caras. Se eu botar um Mutec envolvendo. Mas aí, olha que curioso, né? Só porque eu tô querendo depurar o programa com esses meus printfs, eu vou ser forçado a transformar um programa que era lock-free, que não tinha Mutec, em um programa que tem Mutec, só porque eu tô querendo exibir mensagens. O que, em princípio, não seria algo que eu gostaria, né? Eu gostaria que o meu processo de depuração não afetasse meu programa em si. Só que no caso de programas com condição concorrente, o negócio é tão complicado, e isso acontece com programas de redes também, que às vezes você, é como se fosse com física quântica, né, que o operador tem uma influência sobre o sistema, o visualizador, né, tem uma influência sobre o sistema que ele está visualizando, né? Mas aí você falou, o seu timer evitaria isso. Então, Rafael, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Timer é uma coisa que pode procrastinar o problema, mas não é a solução, ok? Porque você pode botar um timer, ok? E aí, o programa vai passar a demorar muito mais para acontecer, mas não quer dizer que nunca vai acontecer. E aí pode ser que bem na hora que você vai mostrar o teu programa para o teu chefe, ou que você vai mostrar para o cliente o teu resultado, naquela hora, ele exploda. Então, uma solução seria travar o consumidor e deixar o produtor produzir tudo. Aí ele manda o sinal para o consumidor e ele consome tudo? Isso seria, mas aí você perde exatamente a paralisação. A paralisação, exatamente. Então, assim, a solução... Assim, tecnicamente vai demorar o mesmo. Sim e não. Porque se, por exemplo... Se for constante, se o produtor estiver produzindo constantemente, realmente, mas se o produtor só produzir X, vai dar mesmo. Depende, exatamente, depende da carga de trabalho, ok? Exatamente, depende... Se o produtor produzir em rajada, os 10 itens e eles ficarem prontos imediatamente, concordo que dá no mês, mas se o produtor for em pinga-pinga, e você não tiver como prever, sabe, o produtor agora produz aí daqui a, 2 dias produz outro, sim. Aí você vai ficar esperando 2 dias... Se for irregular, realmente. Exatamente. Então,
Bom, espero que esteja claro, pessoal. Então, mesmo que pareça que o programa não funciona, na verdade ele funciona, ok? Ou seja, esse printf está nos enganando, né? Ele está fazendo parecer que ele está consumindo antes de produzir, como na verdade ele nunca consome antes de produzir. Só que fica parecendo isso porque é o printf que está sendo executado de uma forma diferente do que a gente esperava, ok? Ele tá se atrasando para imprimir essa mensagem na tela, ok? Não sei se isso está claro para todo mundo, eu espero que esteja. Então, Sadok, então isso quer dizer que é só uma mensagem vazia? É isso? Não é bem mensagem vazia no sentido de que ela não tem significado. Ela até tem um significado. O que é essa uma maneira de interpretar? Você pode interpretar que quando você escreve produzindo, ou quando escreve consumindo, que você já produziu ou que você já consumiu. Só que você não tem como garantir que você acabou de produzir ou que você acabou de consumir. Qualquer coisa que você faça em computação concorrente, né, quando tem um espaço entre duas linhas, você não sabe o que aconteceu ali no meio. Então, se o cara falou produzindo, o mais correto seria falar já produzi. Ok? Você não sabe quando. E o cara que fala consumindo, fala já consumi. Ok? Então, se agora assim, ó. Pode acontecer falar já produzi e já consumi. Então, deixa eu rodar ele de novo. Né? Então, aqui, ó. Quando você fala já produziu ou já consumi, quer dizer que em algum momento no passado você já produziu ou já consumiu. Ok? Mas não quer dizer que foi imediatamente a última coisa que você acabou de fazer, ok? Que foi produzir ou consumir, né? Então aí não tem mais contradição nenhuma. Ah, perdi uma. Já tinha aparecido uma ali que tinha aparecido fora de ordem. Aqui, ó, olha só. Já consumi. Tá vendo? Nesse instante ele falou que já consumiu. Esse falou já produziu. Ele produziu antes de consumir? Não. Peraí, só tá aparecendo essa alteração, essa mudança entre aspas, né, porque é circular, mas essa mudança da ordem entre head e tail tá realmente acontecendo na memória ou é só que a impressão de consumir aparece antes da... Exatamente, é só impressão. É só impressão. O head e o tail nunca vão trocar de ordem, porque é impossível acontecer isso. Só que a impressão é possível, porque, de novo, você pode executar até aqui, aí o programa parar por um tempão antes de imprimir a mensagem. Ok? Então, e aí depois... acho que o mais ideal seria mesmo botar um timer. Só pra, tipo, ter o feedback certo. Não, mas não adianta. Mesmo você botando timer... porque pode demorar muito. Exatamente. Pode demorar muito para você executar aquela linha do timer. Não tem saída. Não, aí vem o lock. Exatamente. Se botar o lock, aí sim. A gente poderia botar um lock aqui. Seria o pthread mutec. Tem que recordar a sintaxe, ok? Mas lock e unlock. Isso. Mas não é só isso. Tem que botar alguma coisa aqui dentro. Aí eu vou deixar que vocês façam isso. Eu posso... Deixa eu pegar aqui, peraí. É isso aqui. Você precisa colocar um petzinho deles, não? Não, tem que botar nos dois. Tem que botar lá e aqui, senão não adianta nada. Tem que... a região... Só pode testar só com o text? Não, com certeza não vai adiantar, porque aí você só não está deixando entrar e sair naquela região, mas você quer... eu vou compartilhar com vocês depois e eu vou deixar vocês...
Pronto, tá vendo? Agora, a gente está protegendo aqui dentro do add e do sub. E aí agora pronto, tá vendo? Agora, eu acho que essa solução impede de trocar a ordem. Teria que analisar isso com mais cuidado, mas me parece que isso resolveria o problema. Porque agora você, depois que você incrementa e subtrai, você tem a certeza absoluta que você liberou o espaço, né? Quando você, ou melhor, aqui no... Exatamente, que você incrementou, então você produziu um item, e aqui que você consumiu. Então, exatamente na hora que você faz o incremento e a subtração, você agora está imprimindo essa mensagem junto com o incremento e a subtração do contador. Então, é impossível que você imprima que você consumiu uma coisa que você não tenha produzido ainda. Ok? Então, Oi? Você tinha falado que esse programa era lock-free e ali tinha o fetch add, né? Isso. Isso já não estava ocasionando antes um travamento a nível de máquina? É verdade, você tem razão, Pamela. É isso aí. Quando a gente fala que é lock-free, a gente está falando que é lock-free no sentido alto nível, que não tem locks, tipo, não tem P3 Mutec lock a nível aqui do canto esquerdo. Ou seja, nessa aba daqui não tinha lock. Isso, quando a gente fala lock-free, a gente quer dizer isso. Mas nessa intermediária daqui, né, que é a parte de linguagem de máquina, pode ainda assim ter locks, sim. Ok? Mas aqui é um lock que é implementado a nível de máquina, como você mesma falou. Então, nesse caso, ele não interferiria em ele conseguir consumir antes de produzir esse travamento a nível de máquina? Exatamente. No meu entendimento, se ele é um tipo de mutex, né? Não é um tipo de mutex. Né? Não é, mas um... aí não é. Máquina. É verdade. Ele não faria com que ocorresse o bloco de leitura e escrita. Bloco de uma maneira inteira? Exatamente, faz. Só que o que não estava incluído dentro do bloco era a instrução de impressão. Essa instrução de impressão que estava fora do bloco. E era isso que estava causando o problema. Porque parecia, quando a gente estava imprimindo, que estava fazendo uma coisa numa ordem, quando na verdade estava fazendo em outra. Então agora, com esse mullock, a gente colocou a instrução de impressão dentro do mesmo bloco. Isso aqui já é um bloquinho, que era o atômico de subtração. Agora a gente colocou dentro do mesmo bloco também a impressão. Para dizer que consumiu ao fazer a subtração do contador. E aí agora pronto, agora não tem mais como ficar em ordem diferente. Então, mas a gente teve que botar o lock, não tem jeito. Não sei se está claro, mas fez sentido, sim. Mas então, talvez, se eu mudasse esse fetch add de posição e botasse ele mais para baixo, resolveria? Para não precisar implementar um text? Se botasse o fetch add depois do já produzir, né? Porque acho que tinha posto antes do já produzir. É possível que a ordem entre a impressão e o add e o sub fizesse diferença, sim. Mas eu acho que não. Eu acho que ainda ia ter situações em que só mudar a ordem não adianta, que realmente precisa colocar esse lock para transformar isso aqui em um bloquinho único. Que aqui a ideia quando você transformar isso em um bloco único quer dizer o seguinte: você adicionou um elemento na fila, então você incrementou o contador. Isso poderia escrever o printf como uma proposição atômica também, não? Mas não adianta, porque o que você quer fazer como atômico é o bloco inteiro de incrementar o contador e imprimir. Isso tudo você quer que seja um bloco atômico. Para quando você incrementa o contador de maneira atômica, você também imprimir e impedir que enquanto você estiver fazendo isso, que no meio tempo alguém imprima outra coisa antes de você imprimir o que você queria. Né? Essa que é a ideia, que você bom, acho que que você imprima o que de fato está acontecendo, e não que você imprima uma coisa que se refere a algo que, digamos, já passou muito tempo, né? Ó, repara, agora eu estou executando várias vezes
e nunca está acontecendo mais, tá vendo? De consumir uma coisa que não foi produzida ainda. Por quê? Porque você agora só imprime, né? Você imprime junto com a produção, né? Você não tem mais essa chance de você produzir, aí depois consumir e só depois imprimir que produziu, né? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você produzir e outra coisa é você avisar para o usuário que você produziu. E se você não botar um mutex, essas coisas podem acontecer com um intervalo entre elas que vai confundir o usuário, né? Essa que é a ideia. Não sei, eu espero que esteja claro. Mas se tiver mais dúvidas, pessoal, pode falar. Acho que foi o Rafael que tinha pedido para cobrir essa lista. Eu vi que teve 12 colegas que fizeram o exercício, que entregaram a lista. Quem entregou, espero que tenha clarificado mais alguma coisa. Quem não entregou, deu para esclarecer? Repare que são programas extremamente simples, né? Esse programa aqui, ó, tá vendo? A parte principal dele tem 40 linhas. Isso porque tem vários comentários e tal. Aqui, ó, as 10 primeiras linhas são só include e tal. Na verdade, tem umas 30 linhas. Então, assim, é bem simples, mas um programa tão simples como esse, né, dá margem para bastante pano para manga. Aí uma pergunta que eu tinha perguntado lá era a seguinte: poxa, e se você só tiver um buffer de tamanho 1? Ó, o programa continua funcionando, mas olha o que acontece. Produz, consome, tá vendo? Fica alternando agora. Por quê? Porque só tem uma posição no buffer. Então não adianta. Você não vai ter... não tem como intercalar nada, né? Não tem como fazer nada diferente, nem de produzir e consumir, que só tem uma posição. Concorda? Uhum. Nesse caso em que só tem uma posição, esse programa é extremamente ineficiente. Por quê? Ele fica aqui à toa um tempão. Por exemplo, pensa no produtor, ok? Enquanto o consumidor não conseguir ficar aqui nesse laço um tempão, esperando, né? A alternativa disso é um sinal. Ao invés de ficar esperando aqui, verifica, a gente simplesmente bota aqui uma espera, que é como se fosse aquela ideia da lata, e quando a lata cair, é como se ele estivesse recebendo um aviso. Opa, eu ouço um barulho, aí eu continuo, entendeu? Aí você dá um non-busy wait, você fica bloqueado aqui esperando por um sinal, aí quando vier o sinal, aí você acorda e continua. Mas isso aí vocês vão ver com mais calma em sistemas operacionais, em computação concorrente, ok? Mas é bom vocês irem se familiarizando com esse problema. Ô, Sadoc, aí você colocou o mutex, só que ali no... Tá falando que ele produziu o item 0, mas ele não consome o 0. E ele já consome o 1 e depois ele produz. Mas você já tá com o mutex aí, não é? E é verdade. O que aconteceu aqui? Por que ele tá dizendo que consumiu? É verdade, né? O que está acontecendo aqui? Ele consumiu 2 vezes. E consumir item 1. Deve ser que está errado aqui. Porque eu botei depois do EDO. Tinha que botar antes, né? Tinha que botar aqui. Primeiro imprimir e depois dar o EDO. Porque aí senão realmente ficou ao contrário. Obrigado. Então vamos lá, agora sim, ó. Eu estava mostrando já depois. Tá, agora. Aqui eu dei o printf, produzia. Aqui eu consumia. O problema não está nem nas funções, e sim na ordem da main. Não, o problema é que aqui, ó. Eu estou mostrando que eu consumi isso aqui eu já tinha consumido. Então, na verdade, bom, uma possibilidade seria botar tudo dentro do mutex lock, mas
É porque, você tá vendo o problema aqui, ó? Aqui eu tenho essa mensagem, é o que foi consumido. Aqui é o que foi consumido. Então, na primeira vez, os dois estavam... Ah, já sei o problema. Não. Aqui o contador começa em 0. Ah, tá aqui o problema. Então, pessoal, aqui a gente tinha que começar em 0, porque agora só tem uma posição. Então, eu tinha que inicializar o head e o tail em 0, né? Será que é isso? Vamos ver. É, isso mesmo. Eu antes podia inicializar em 1, porque eu tinha várias posições. Agora que só tenho uma posição, eu tenho que inicializar os dois em 0. Ok? Então, agora sim. Tá, e agora tá aí 0, 0, 1, 1, 2, 2. Ok? Porque não faria sentido. Tem que esquecer. Vocês veem C em comp1, né? Tudo em C, todos os vetores começam em 0. Se eu tenho um vetor de tamanho 1, eu tenho que inicializar o head e o tail em 0, porque a posição 1 já na verdade, é uma posição que está fora do espaço do vetor. Não. Ok? Então era esse o problema. Claro, se eu botar aqui o vetor de tamanho 2, agora vai poder ter algum tipo de intercalação. Tá vendo? Agora sim, ó. Produzo 0, produzo 1, aí consumo 0, produzo 2, consumo 1, produzo 3, consumo 2. Aqui, ó, em algum momento poderia consumir 2 vezes de novo. Né? Aqui não aconteceu, mas aqui, ó, consumiu 2, tá vendo? Agora consumiu 2. Cada vez que executar vai ter uma ordem diferente, né? Esse é o problema do produtor-consumidor. Ok? Que seria muito legal vocês implementarem com redes, né? A gente pode passar um exercício, agora essa parte final do curso, para vocês fazerem isso com uma rede. Tipo, vai ter... A única diferença vai ser que vai ter um cara de um lado implementando o produtor e o cara do outro lado implementando o consumidor. Aí os desafios são outros, né? Por um lado fica mais fácil, por outro fica mais difícil. Fica mais fácil por um lado, quando você está trabalhando com rede, porque você vai mandar mensagens de um lado para o outro, né? Então, se você assumir que as mensagens vão em ordem, aí o problema fica muito mais fácil, né? Porque não tem mais como um cara consumir uma coisa que não produziu, porque aí vai, só vai consumir quando receber, que a mensagem não tem memória compartilhada, não tem aquele problema de você... por exemplo, incrementar um contador enquanto o outro está decrementando, porque vão ser realmente dois processos diferentes, né, que não estão compartilhando memória. Então, um vai contar as mensagens recebidas e o que está transmitindo não precisa nem contar nada, né? Então, por um lado fica mais fácil, mas aí se torna mais difícil se você assumir que as mensagens podem se perder no meio da rede, que elas podem trocar de ordem. Aí o negócio começa a ficar mais complicado, né? Ok? Então, produtor e consumidor aparece tanto no contexto de processos em uma máquina, quanto no contexto de redes. Ok? Tem nos dois casos, produtor e consumidor. Aqui o que a gente está vendo é no contexto de dois processos em uma mesma máquina. Ou dois threads em uma mesma máquina, né? Tudo bem? Então tem várias perguntas que poderiam ser feitas em cima desse exercício, né? Por exemplo, por que essa instrução aqui especial é necessária, né? Esse fetch e add no count, por que eu não posso usar simplesmente count mais mais e count menos menos? Nessa altura do curso eu realmente espero que vocês já saibam isso, né? Por que a gente não pode simplesmente em uma thread incrementar o contador e na outra decrementar? A gente já viu isso várias vezes, né? Que se a gente fizer isso, tem aquela chance, né? De uma começar o incremento, né? Enquanto a outra começar o decremento, mas aí depois uma cancelar o efeito da outra e acabar não tendo efeito nenhum, né?
Porque o mais e menos menos, eles se mapeiam em múltiplas funções a nível de máquina, né? Então essa é uma pergunta. A outra pergunta é qual a vantagem de usar esse operador atômico FET-ED e FET-SUB versus usar a MUTEC, né? Aí também teve uma lista que vocês fizeram das duas maneiras, viram que uma era muito mais eficiente do que a outra, né? Que usando o MUTEC fica bem mais ineficiente, né? E coisas desse tipo, pessoal. Então, não sei, que vocês querem conversar mais sobre isso? Tem mais alguma dúvida? A Rafael colocou, isso pode acontecer com redes. Exemplo, minha instrução precisa de pacote 1, 2, 3 para ser executada, para executa com I2 de vez em quando. Tem chance? Então, na internet, sim. Então, pessoal, na internet, como a gente já tem enfatizado nas últimas 3 aulas, né, que a gente falou sobre rede, cada pacote tem vida própria. Ok? Esse é um conceito que eu realmente espero que vocês já tenham absorvido. Então, deixa eu parar a gravação, que eu vou fazer um outro vídeo aqui para começar a falar sobre redes agora, que é a segunda parte da aula, ok?